Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos. No vídeo de hoje a gente vai pro sincerão da galera do último SmackDown do dia 17 de abril de 2026. Eu tô fazendo essa gravação ao vivo, de madrugada, depois do SmackDown. Eu fiz uma postagem rápida pro pessoal comentar, porque não ia ter como fazer esse vídeo amanhã. Não ia ter condição de fazer esse vídeo no sábado, até porque sábado já é dia de WrestleMania. Então a gente vai fazer a gravação aqui, ao vivo, enquanto a galera tá aí passando no chat, tecendo os seus comentários. Então, se você quiser dar aquela moral pro tiozão, já que eu tô gravando isso de madrugada e tô aqui atendendo a galera do chat, que mandou a boa para que eu ficasse aqui cobrindo o Hall da Fama, assiste esse vídeo do começo ao fim e não deixa de deixar o seu like para esse vídeo ser mostrado para mais pessoas, beleza? Então vem com a gente, vamos para mais um sincerão da galera do SmackDown. O primeiro comentário que eu achei interessante é o do Neroz. Ele fala: tiozão, espero que a WWE corrija o drástico erro com as tags, os Frexons, o Morosini, Machine Guns e etc, que são tão talentosos, eles foram descartados. Pois é, Neroz, como eu tinha comentado, assim, é uma pena o que eles fizeram, né? Hoje o título tá com o Damian Priest e o Arthur, pelo menos eles defenderam o título contra o New Day no show de hoje, e eu espero que eles mantenham essa pegada de ficar disputando o título pro futuro, né? Então, pode ser que eles reconstruam essa divisão. Eu espero que o White Six e MFTs sumam dessa divisão para que a gente possa ter uma divisão verdadeira de duplas. E Morosini, Machine Guns e Frexon são muito bons. Eles saíram de estarem numa luta sensacional no SummerSlam, numa luta TLC com 6 duplas, pra fazerem uma luta entre eles no WWE Road, cara. Que fazem, hein, WWE? Assim não dá, né? Pelo amor de Deus. Então, assim, realmente fica difícil. Eu espero que a WWE consiga corrigir essa situação. Agora vamos falar sobre o main event desse último show. E aí o Luiz Dionísio, ele diz o seguinte: tiozão, eles poderiam mandar esse main event para as cucuias e dar uns 20 minutos para Battle Royal. Cara, eu concordo. A estrutura do SmackDown foi muito estranha, aonde o final do show foi muito corrido. E aí, a verdade seja dita, que a gente precisa perceber que a WWE às vezes tem feito uns negócios meio esquisitos com os main event nos últimos shows. Inclusive nos últimos shows os main event têm sido sempre com promos, né? E a gente não teve grandes batalhas nem nada do tipo. E esse main event desse SmackDown com o Punk e com o Corey foi muito estranho. E o pessoal aqui no chat notou bem que durante a fala deles, eles falaram que basicamente os dois estariam na segunda-feira com o título, o que começa a cheirar mal e pode dar a entender que os dois títulos vão trocar de mãos. Então a gente vai ter que aguardar para ver, mas que eles poderiam ter tirado esse main event, ou pelo menos ter botado em outro momento, e ter dado mais tempo pro Battle Royal. Poderiam ter feito isso, poderiam até ter feito de forma a elevar um pouquinho mais o Royce Keys. Agora, a Carolina Souza mandou um comentário sobre lutadores de fora do main roster, né? E aí ele fala o seguinte: a galera da AAA é muito boa, tem boas storylines e tudo funciona bem nas mãos do Undertaker quando tá no México. Entretanto, quando o Triple H tira eles de lá, trata eles de qualquer jeito. Dá pra entender o ranço do povo com ele e o aumento dos espectadores pra NXT e AAA. Sean e Mark estão fazendo um grande trabalho. Isso é inegável, Carolina, isso é inegável. Tanto a AAA quanto a NXT estão tendo storylines boas, lutas interessantes. A grande questão aqui é que realmente, quando eles vão pro main roster, eles não estão sendo bem utilizados. Estão sendo utilizados como jobbers, basicamente. No show de hoje, a gente teve Shiloh Hill da NXT e a gente teve o La Parka e o Psycho Clown da AAA. E eles foram tratados como jobbers, né? Então é assim, a gente fica olhando, a gente fala assim, poxa, podiam estar usando melhor essa galera, né? Então, são lutadores brilhantes. O Shiloh Hill na NXT tá brilhando, mas ele serviu de jobber hoje no main roster. Pelo menos ele apareceu, fez alguma coisa, mas realmente a gente fica meio preocupado. Fica até com medo com os collapses que estão falando que vão acontecer na NXT, porque se aparecer essa galera, pode ser que eles sejam mal aproveitados. Apesar de que Oba Femi e Trico Williams foram bem aproveitados, de Evon Evans também. Nós temos aqui o Shadow Dante, né, só fazendo comentário do Oates. Tiozão do céu, que apresentação do Oates, em top 3 no Memorial Battle Royal, significa nada? Não, mas ele fez muito bem mesmo assim. Mostra que se a WWE quisesse, ele poderia pelo menos ganhar algo no midcard. Cara, isso é um ponto interessante, porque o Oates, ele foi um lutador que foi muito querido ali por volta de 2020, 2021 e tal. Então, ele é um cara que, bem aproveitado, ele poderia ter algum futuro na WWE. Mas a grande questão
é que a WWE perdeu o trem com ele, né? E hoje ele é meramente um jobber. Essa storyline dele ali junto com o Tozawa e a Maxine e tal, não ajudou muito ele. Eu acho que ele tava melhor com a Mandy Rose, né? Quando ele tava com aquela storyline com a Mandy Rose. Mas enfim, o outro seria um bom lutador de comédia. Poderia ser bem utilizado. Por exemplo, a gente tá vendo o Artruth e o Danhausen sendo bem utilizados. Mas eu acho que a WWE não tá muito ligada no Otis, não. É capaz até de ele ser uma vítima aí da foice em breve aí nas demissões da WWE. O Guilherme vai falar da promo do Jacob Fatu. Ele diz o seguinte: gostei muito da promo do Jacob Fatu hoje, estou animado com essa luta. Com 6 lutas confirmadas até então para a noite 2 da Mania, eles poderiam fazer essa luta terminar só no domingo. Pô, mas aí, Guilherme, você tá querendo me dizer que a luta vai começar no sábado, os caras vão varar a noite lutando para poder terminar no domingo? Pô, não faz o menor sentido uma coisa dessa, né? É o tipo da coisa que, pô, assim, na kayfabe não tem o menor sentido. Então, assim, eu acho que terminar no sábado, ok. Varar a noite e terminar no domingo, cara, tipo assim, mostrar os dois durante a noite nas mídias sociais, se atacando e tal, sei lá, eu acho que seria meio bizarro. Os caras teriam que chegar com olheiras no domingo, né? Pra dar a entender que os caras vararam a noite se estapeando, né? Acho que é um pouco complicado. Se fosse no próprio sábado, aí beleza, ok. Eu acho que seria interessante. O Kamando Kai faz um comentário sobre o midcard feminino, né? Aí eu tenho que concordar, realmente o midcard feminino tá complicado. A gente teve essa noite Tiffany Stratton e Jordynne Grace. E aí a Tiffany Stratton venceu, vai enfrentar a Julia pelo Campeonato dos Estados Unidos sem data marcada. Poderia acontecer na WrestleMania, mas não marcaram. E aí o Kamado Caio diz o seguinte: tiozão, estou amargurado com o midcard feminino do SmackDown. Chelsea Green ficando de fora, Jordynne Grace perdendo para Bot Time e Julia e Kiana com tanto potencial presas em uma divisão esquecida pelos Bookers. Espero que o Fatal Influence resolva isso quando subirem. Pois é, Kamado Caio, eu gostaria que o Fatal Influence subisse todo, porque eu acho que poderia dar um jeito nesse midcard do SmackDown. Mas parece, as notícias estão dizendo que apenas a Jacy Jayne vai subir. E aí, isso é um pouco preocupante, né? Porque a Jacy Jayne ela pode ficar meio perdida, me preocupa um pouco isso. Né? Eu acho que a Jacy ela precisa do Fatal Influence para poder seguir em frente, poder ser elevada ali no midcard do SmackDown. Dito isso, realmente o midcard tá muito maltratado. A Jordynne Grace perdeu hoje para Tiffany Stratton limpo. Não teve interferência da Julia e da Kiana James, né? Então, assim, é muito complicado. E foi uma luta decente de 3 estrelas, podia ter sido melhor. Mataram completamente o hype da Jordynne Grace. O Jordynne Grace veio da TNA, tava com um hype enorme e aí mataram o hype jogando ela aos leões para ela servir de comida para Didi Cargo. Depois ela acabou se lesionando, sumiu e agora tá voltando por baixo. É realmente muito triste. Bola para frente, a gente vai ter que ver aí o que vai acontecer. O Beto Vergara vai trazer um comentário da storyline do Johnny Gargano com o Morosini Machine Guns, né? Ele diz: tio Zed, e essa interação do Johnny com o Morosini Machine Guns hoje no Battle Royal? Será que vem uma nova stable aí? Lembrando que há umas 3 semanas atrás a mulher do Johnny ajudou o Morosini numa luta. Cara, eu acho que eles podem fazer alguma coisa, mas sinceramente eu não tenho certeza. Eles deram essa alfinetada. A WWE ela tem feito isso ultimamente, né? Ela cria umas pontas de umas histórias e aí, se a WWE entender que pode valer a pena utilizar essa história, então eles tiram essa história da gaveta e trazem pra nós. E eles fizeram isso com essa história. Se achar interessante, eles tiram da gaveta e trazem. Se eles acharem que tem outras histórias interessantes, eles vão deixar lá e vão acabar fazendo a gente esquecer. Né? Então eu acho que é isso. E não tem muito o que fazer, não. Eu tô com medo de que o Johnny Gargano esteja indo embora da companhia, sinceramente. Agora, o Seth Rollins vai trazer um comentário genérico, assim, de que ele tá muito bolado com o que tá acontecendo. Né? Ele vai dizer o seguinte: esse SmackDown não foi ruim, mas deixou muito a desejar. Por ser o último show antes da WrestleMania, faltou algo a mais que deixasse nós hypados para a WrestleMania amanhã. Mas não teve isso. Lutas muito rápidas, promos sem acrescentarem história nenhuma, fora o main event genérico que não acrescentou em nada. Cody Rhodes e CM Punk só faltaram se beijar de tanto elogio que fizeram um para o outro. Deu até sono aqui. Dito isso, estou muito ansioso para a WrestleMania amanhã. Não vou perder por nada esse evento lendário. Só vamos, tiozão. É isso aí, só vamos. Assim, eu tô entrando sem muito hype na WrestleMania.
apesar de que a chegada da Paige é uma chegada que vai dar um hype aí pra WrestleMania. E assim, eu acho que o fato de eu não estar tão hypado para a WrestleMania, pode acabar me surpreendendo, tá? Então eu vou entrar no show tranquilo. Se o show entregar, beleza, eu vou ficar feliz. Se o show não entregar, paciência, tá bom? Agora, comentário do Guilherme Porto sobre Jade Cargill, Michin e Bifeb. Ele diz o seguinte: acho muito engraçado a forma como a Jade Cargill anda com a Michin e a Bifeb. As duas parecem as cadelinhas da Jade. Espero que a Rhea vença. Cara, eu acho que vai ser interessante ver como é que essas duas se portam, né? Mas eu creio que de alguma forma lá na frente elas vão acabar sendo descartadas e vão acabar se voltando contra a Jade Cargill. Isso aí é fato. Então assim, eu acho que vai ser bem interessante da gente ver o que vai acontecer com a Jade, com a Michin e a Bifeb. Eu acho que elas vão interferir pra caramba na luta, mas eu acho que no final das contas a Rhea Ripley vai vencer. Mas eu tô achando que a luta que pode mudar o título, ou melhor, que pode manter o título, a mais provável da pessoa manter o título é essa, tá? Bom, o Art Sassori vai falar o seguinte: coitadas das belas, estavam com a vitória praticamente feita, daí aconteceu o que aconteceu. Triste. Pois bem, o Art Sassori está se referindo ao fato de que durante o dia de hoje saiu a notícia de que a Nikki Bella não iria lutar, não estava liberada clinicamente, e ela não lutaria e a Paige voltaria para o seu lugar. A Paige já teria sido contratada pela WWE e teria voado para Las Vegas. A grande questão é que enquanto a gente está gravando esse vídeo, tá rolando lá o Hall da Fama, o pré-show do Hall da Fama, e numa entrevista com Big E, a Nikki Bella confirmou que vai lutar, apesar de estar com uma bota ortopédica no pé. Ela disse que vai lutar. A grande questão é que a gente tem que saber se a contusão dela, no final das contas, ela vai conseguir se dar bem e ela vai lutar, ou se ela está dizendo que vai lutar e aí no final das contas ela acabar sofrendo um ataque. Eu acho que ela vai sofrer um ataque antes da luta. Ela está dizendo que vai lutar, mas ela vai acabar sofrendo um ataque antes da luta. E aí a Paige rouba o lugar dela. Agora o Garfield vai fazer um comentário sobre o Kevin Owens. Bom dia, tiozão. Você acha que o Orton mencionou o Kevin Owens do nada? Ele ainda falou na promo: meu amigo Kevin Owens. Pra mim ia ser o retorno da WrestleMania, fora que passou mais de um ano. PS, o gengibre era o Kevin Owens, me cobrem. Garfield, não era o Kevin Owens, deu pra ver na hora que o cara caiu que ele não era o Kevin Owens, porque a cabeça dele saiu, né? E aí então deu pra ver que não é o Kevin Owens, tá? Agora, pode ser que seja ele amanhã, né? Não sei, quem sabe. Mas não faria sentido ser ele. Cara, essa história do Kevin Owens aparecer pra interferir na luta do Randy Orton, eu sei que vocês estão tomando essa ideia do Zezo, que fez um vídeo sobre isso e falou dessa ideia. É uma boa ideia? É. Inclusive o Kevin Owens, ele ia aparecer no WWE World e foi tirado da aparição. Ele não vai aparecer. O que indicaria que poderia ele voltar de surpresa. Vai aparecer? Não sei. Não tenho ideia. Mas eu acho que se ele aparecer, vai ser muito legal. Porque o Kevin Owens é um dos meus lutadores favoritos. Ele se aliando ao Randy Orton, formando uma stablezinha ali, seria maneiro. Mas eu tenho minhas dúvidas. E aí eu prefiro não criar expectativas, porque o grande problema de nós criarmos expectativas é que quando chega no show e não acontece nada, a gente se frustra. Teve muita luta no ano passado que um monte de gente achava que ia ter um monte de coisa, um monte de interferência, chegou na hora, não teve, aí ficou todo mundo frustrado, falando: nossa, que show porcaria, não aconteceu nada. Claro, vocês ficam criando expectativa, do nada, ficam botando coisa na cabeça, as vozes da cabeça de vocês ficam criando coisa. Quando chega na hora não acontece nada, vocês se frustram e falam que o show foi uma porcaria, quando na verdade o show pode ter sido bom, tá bom? Então eu vou entrar sem expectativa, vamos ver. Se o Kevin Owens aparecer, apareceu. Se o Kevin Owens não aparecer, também não vou me importar. O Sniper fez o seguinte comentário: como é bom ver o Danhausen na WWE. O cara sai de uma estrela medíocre, uma estreia medíocre, para ser um dos mais aplaudidos pelo público. Ainda salvou o The Miz do casamento. Esse cara é um anjo. Brincadeira, o Danhausen se tornou o popstar da WWE. Isso é um fato. Para vocês terem uma ideia, o que a WWE botou de conteúdo do Danhausen nessa semana da WrestleMania não tá no gibi.
Tá? Ele apareceu nessa história aí na renovação de votos do Demis com a Maryse. Botaram ele fazendo uma roda de sorteios lá no WWE World. Ele fez um vídeo ganhando um dirigível. Finalmente o Danhausen tem um dirigível. Então, assim, o Danhausen virou, assim, uma das figuras mais populares da WWE hoje. A WWE está capitalizando em cima do Danhausen. E aí é muito legal da gente ver isso, porque o cara merece, né? O cara é um cara trabalhador, ele é um cara que luta bem. A gente ainda não viu ele lutando, só viu ele fazer 2 movimentos, mas ele luta bem. Ele é um cara carismático e faz a gente rir. E tem lugar para comédia na luta livre, tá? A gente não precisa levar a luta livre a sério, né? Por exemplo, a AEW se leva muito a sério, né? Então, assim, a gente pode pegar, assim, um pouquinho do show, um pedacinho do show, um segmento, 2, e ser um show de comédia, ser um segmento de comédia. É só a gente voltar no passado, a gente se lembra dos segmentos do próprio R-Truth, a gente se lembra dos segmentos do Santino Marella, a gente se lembra das promos antológicas do The Rock na Attitude Era, a gente se lembra das storylines do Mick Foley. Então a gente sempre gostou de uma comédia na luta livre, né? O Edge e Christian vestidos de Los Conquistadores no ano 2000 sempre teve lugar para comédia na luta livre. Apenas de uns tempos pra cá a gente meio que ficou caretão, entendeu? Então a verdade é que a gente precisa dar um tempo ao tempo e se divertir um pouquinho com a luta livre, tá bom? Então vamos esperar para ver como é que a WWE explora o Danhausen, mas vai ser interessante ver como é que isso vai acontecer, como é que a WWE vai usar o Danhausen daqui para frente. E para terminar, o Brazilian Puroreso fez um comentário sobre o Roman. Tiozão, sobre o que o Roman disse, que se perdesse sairia da WWE, seria o spoiler do vencedor da WrestleMania? Um abraço. Então, cara, muita gente está dizendo isso, sim, que seria um spoiler do vencedor da WrestleMania, porque nunca que o Roman aposentaria agora, sem avisar, do nada. E ainda mais sem envolver o Gunther, né? Pelo amor de Deus, né? O cara que aposenta a gente na WWE é o Gunther, não é o Punk. Eu acho que sim, acabou dando um spoilerzinho. A gente não sabe como é que vai ser o desenrolar da luta. A gente não sabe se de repente o Punk não vai, de alguma forma, tentar dar uma roubada, fazer um heel turn para evitar ser mandado embora, porque evitar perder o título, porque afinal de contas ele tá velho e cansado. Então, eu acho que a gente vai ter que ver. Mas o que mais deu spoiler foi o fato de que o Punk falou pro Corey durante a promo no final do show de hoje que os dois vão chegar na segunda-feira como campeões. Isso pra mim já me dá toda a letra de que os dois vão perder os títulos na WrestleMania e na verdade a gente vai ter Randy Orton num show e Roman Reigns no outro como campeões da WWE. Vamos aguardar, mas eu espero pelo menos que as lutas sejam boas, porque os resultados estão começando a ficar meio óbvios, beleza? Muito obrigado a todos, o sincerão da madrugada, né? A gente fez esse sincerão da galera aí impromptu. Muito obrigado a todos pela audiência. Desde já eu quero continuar pedindo a sua ajuda no nosso canal. Não deixe de assistir e maratonar os nossos vídeos, porque tempo de visualização é que faz o YouTube divulgar a gente. E deixe o seu like e se inscreva no canal. A gente quer chegar a 13 mil inscritos até o final da WrestleMania e 25 mil inscritos até o final do ano. E a gente conta com vocês para isso, beleza? Então, muito obrigado pela sua audiência. A gente se vê do outro lado nos próximos vídeos. É só clicar aqui, vai aparecer na tela. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço. Até a próxima!